bom dia a todos. Eu sou Francisco Leocádio, sou professor na COJAI, PUC São Paulo, com muito orgulho professor do IBET e coordenador da unidade do IBET Santos. E convido vocês, gostaria de comentar a importância do tema 3 desse módulo de incidência e crédito tributário, que são as ações tributárias. Nós estamos vivendo um momento único na história, é um momento que é uma pandemia global, é um momento em que todos os países foram atingidos, estão sendo atingidos, uns de forma mais grave, outros de forma menos grave, mas eu tenho comentado sempre que esse momento deve ser utilizado para nos aprofundarmos, estudarmos, nos qualificarmos ainda mais. Mais do que nunca será necessário um aprofundamento daqueles que trabalham com o direito tributário. Como todos sabem, o direito tributário é o grande responsável pela manutenção dos cofres públicos, pela manutenção dos serviços estatais, das ajudas de governo. Tanto que quando a gente analisa a nossa Constituição, as previsões sobre estado de calamidade, sobre estado de necessidade, são de criação de novos impostos, de criação de novos recursos. Quando a gente tem uma situação como essa de calamidade pública, as medidas que se tinha até então eram muito pontuais, muito localizadas. A gente tem a Portaria 12 de 2012, que prevê, por exemplo, a postergação de tributos para aqueles meses dos municípios atingidos. Mas nunca se imaginou que isso fosse acontecer a nível nacional, a nível planetário. Então, é uma grande oportunidade para aqueles que trabalham com direito tributário contribuírem para a sociedade com esse conhecimento. Então, mais do que nunca, é preciso orientar os clientes, é preciso que o fisco, nesse papel arrecadatório, saiba exatamente qual é o seu papel, qual é o seu dever e como essa relação jurídica vai ser discutida nos próximos meses e nos próximos anos, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, teve uma enxurrada de ações judiciais buscando postergação de tributos, buscando postergação de obrigações acessórias. Alguns tributos foram de ofício, por lei ou por decreto, postergados. Mas como fica o momento seguinte? E aqueles que tiveram suas decisões revertidas, como fica a situação daqueles que não conseguiram entrar em juízo, aqueles que não conseguiram pagar tributos? Ou seja, a gente está vivendo um momento de grande aflição, onde os empresários estão tendo que decidir se pagam a folha de salários, se pagam fornecedores, se pagam os seus tributos. E aí, mais do que nunca, nós devemos saber manejar muito bem as medidas cabíveis. Então, esse seminário vai ser muito interessante, porque a gente vai analisar as ações tributárias e vai compreender que, desde a constituição do crédito tributário, ou seja, desde a previsão abstrata na lei de uma materialidade, até a ocorrência do evento e daquele signo de riqueza, seguido da materialização da constituição do crédito tributário, depois do processo administrativo e depois da inscrição em dívida até culminar na execução fiscal, são muitas as fases em que essa relação jurídica fisco-contribuinte é analisada até o momento em que ou se extingue ou pelo pagamento, pela decadência, pela prescrição, enfim, pelos vários assuntos que a gente estuda ao longo da especialização, mas a gente vai ver que a cada fase, ou seja, desde a instituição do tributo, notificação do contribuinte, inscrição em dívida, a cada momento a gente vai ter uma ferramenta diferente para contestar esse crédito tributário. Então, aproveitem muito a aula do professor Rodrigo. São muitas as discussões, essas peculiaridades em relação a uma ação ordinária com declaratória, anulatória, versus mandado de segurança, quais são os efeitos práticos, qual é o custo para o contribuinte em termos de sucumbência, como fica a situação em que o contribuinte tem uma ação de execução fiscal, mas ele já tinha proposto uma ação anulatória, e quando há varas especializadas, há litispendência, há reunião dos feitos, ou seja, é possível embargo de execução e ação anulatória ao mesmo tempo. O que acontece quando não é embargo de execução é uma exceção de pré-executividade.
A diferença, a exceção de prescritividade é uma ação, então esses são grandes tópicos, grandes temas que a gente vai ter que enfrentar nos próximos meses. A quantidade de autos de infração lavrados vai ser muito grande, a gente vai ter uma crescente de execuções fiscais, de contribuintes que não conseguiram adimplir os seus débitos. Então, manejar de forma correta as ações tributárias disponíveis fará toda a diferença. Eu espero que vocês aproveitem a aula do professor Rodrigo de la Pria, do professor Danilo Monteiro, que são excelentes professores. Se qualifiquem, usem esse tempo para aprofundar ainda mais os estudos e se prepararem. Um abraço e boa aula.